Bom dia, pessoal. Estamos reunidos, mesmo que distantes, né? Mais uma vez nessa sexta-feira. Uma manhã aqui, Guilherme, que está chuvosa, pelo menos aparenta mais uma chuva aí. Por enquanto deu alguns pinguinhos só. Tá ok. E nosso frio um pouco foi embora, pelo jeito. Não sei como é que vai ser aí o dia, mas ontem me parece que estava um pouco mais friozinho aqui o clima. Mas Tá é o que ok. nós temos para o momento aqui no Rio Grande do Sul. Agora nós vamos entrar nessa fase de chuva, frio. É o que tem aí. Bom, pessoal, eu quero dar as boas-vindas e um bom dia a todos vocês, aos nossos colegas aqui da Rede Municipal de Estrela. Alguém aí que possa estar, que não seja da rede, também nos acompanhando. Dar as boas-vindas. Uma sexta-feira, então, aí um início de final de semana que tende a ser um final de semana um tanto quanto chuvoso, úmido, um pouquinho frio, né? Mas vamos ligar fogão a lenha, vamos comer um pinhão, que eu acho que vai ser tomar um vinho, acho que vai ser agradável para isso nesse momento. A gente está iniciando mais um Diálogos em Rede, então, que é uma conversa, um bate-papo bastante informal e espontâneo que a gente tem realizado todas as sextas-feiras, nesse mesmo horário, às 9 horas, né? A gente está completando agora, se não me falha a memória, acho que é o quarto, né, Paulo? Estamos completando um mês, eu acho. Quinto já, o Paulo me corrigiu, ó. Então já é um mês e meio, um mês e uma semana, né, que a gente está nesse bate-papo, nessa conversa bem descontraída. Só reforçar, então, que a gente, aqui na região e no estado, tem uma possibilidade, né, porque isso ainda depende de uma validação aí por parte do governo estadual, das projeções que foram feitas, mas de uma possibilidade de retorno de alguma atividade escolar a partir do dia 15 de julho. Então, a gente tem ainda mais um mês para esse início provável, que a gente ainda não sabe como vai ser, né? Com alguns protocolos de segurança que são necessários, né? E protocolos bastante rígidos, inclusive, que são bastante complexos para que sejam aplicados, né? Em termos de município, nós vamos organizar aí para a semana que vem uma conversa com representantes das diferentes redes, das diferentes escolas, junto com a equipe técnica, enfim, que já conversei ontem ao longo do dia com pediatra, enfim, com responsável médico infectologista, e etc, para que a gente também tenha um pouco de base técnica nesse trabalho, e hoje o pessoal da área da saúde é fundamental nisso, que nos dá esse suporte, essa orientação, para que a gente possa retomar o mais breve possível as nossas atividades com a segurança necessária, né? Então, é isso que a gente tem trabalhado. Então, creio que para o final da semana que vem a gente já vai ter alguma coisa mais concreta nesse sentido, já que teremos reuniões na próxima semana com esse grupo para estabelecermos alguns critérios nessa área, né? Lembrar também aos nossos colegas aí, professores, colaboradores, profissionais da educação do município, que a gente lançou ontem uma pesquisa, né, solicitando a participação de vocês, querendo ouvir a opinião de vocês também. A gente tem prazo até hoje para retorno dessa pesquisa, para aqueles que ainda não responderam, se puderem responder, né? Nós lançamos na manhã de ontem, aí surgiram algumas dúvidas que não estavam claras em nenhuma pergunta. Corrigimos, então, essa questão e reenviamos no início da tarde para todos vocês novamente. Então, solicitamos, se puderem responder o questionário. Para a gente é importante para ouvi-los, para saber o que vocês pensam e a gente, evidentemente, considerar isso nas nossas tomadas de decisões nesse momento. Assim também fizemos com as famílias, né? A gente teve mais ou menos retorno entre 50% e 60%, é isso, né, Paulo? 60%, Paulo tem confirmado. Então, um retorno até
bastante expressivo, pensando que foi uma pesquisa virtual, ou seja, nem todos têm ferramenta para responder, nem todos também, mesmo tendo ferramenta, a conhecem o suficiente para responder, mesmo que seja um questionário simples, mas isso é da nossa natureza, né? Nós estamos aprendendo a lidar com essas ferramentas. Bom, dado essas informações iniciais, eu gostaria de, com bastante alegria, apresentar o Guilherme Davoli, que é quem vai conversar conosco hoje, e agradecer aqui já de antemão. Estou vendo ali o bom dia das Soluções Moderna, não sei se é a Dani, não sei quem está aí, pode se identificar, mas agradecer à Editora Moderna por estar nos propiciando esse momento com o Guilherme, né? Foi a editora que o indicou e que possibilitou que ele pudesse estar conosco nessa manhã. Então, com bastante carinho, assim, agradecer a Editora Moderna, que sempre que a gente requisita tem sido uma grande parceira aqui, não só de Estrela, mas de todo o Rio Grande do Sul. Então, o Guilherme é psicólogo, atua também como psicoterapeuta, é professor de psicologia, escritor, enfim, né, consultor empresarial, educacional, e um resumo assim do currículo, né, do Guilherme. Então, Guilherme, agradecer a tua participação nessa manhã de sexta-feira, o teu tempo, imagino que deve estar bastante concorrido também, mas disponibilizar essa atenção com os profissionais de Estrela demonstra, enfim, comprometimento, carinho aí com o ser humano nesse momento, né? E a nossa ideia de conversa hoje é justamente debater um pouquinho sobre o ser humano, né? Além da figura de professor, mas o ser humano que somos nesse momento de pandemia que a gente está passando. Então, te agradeço e te passo a palavra aí, que a gente possa ter uma hora aí de conversa, que é o tempo que a gente tem seguido, mais ou menos, para não extrapolar muito isso, mas uma hora de conversa bastante descontraída e produtiva aí para os nossos profissionais. A da Moderna diz que é a Rose, das Soluções Modernas. Então, obrigado, Rose, pelo apoio aí, a Damires também, da Moderna, conversamos ontem à noite, a própria Dani, que atua aqui no Rio Grande do Sul. Um abraço a todo mundo da Moderna. Contigo, então, Guilherme. Tá ok, obrigado. Primeiro, bom dia para todos. Um prazer enorme poder falar com vocês aí no Rio Grande do Sul, aí em Estrela, e a gente poder pensar sobre esse momento que estamos vivendo. Agora, há pouquinho o Marcelo ensaiou falar alguma coisa de currículo. Eu, pessoalmente, sou meio anticurrículos, né? Eu acho que o currículo, ele conta um monte de coisa que você foi, mas não garante nada daquilo que você será, de como que as coisas vão caminhar, tá? Para a gente poder entrar no assunto, eu queria me colocar de uma forma um pouquinho diferente. Eu sou, nesse exato momento, além de um psicólogo, alguém que também está vivendo o isolamento há praticamente 70 dias, 70 e poucos dias, e por força da minha profissão, tendo muita facilidade em poder atender pessoas nos mais diferentes lugares, alguns atendimentos que eu já tinha, outros que começaram a entrar justamente após o isolamento, tudo pela internet, e falar com escolas, com redes municipais, com empresas, através também da internet. E eu acho que esse é o gancho inicial da nossa conversa. Essa tecnologia que nós estamos usando agora, através de computadores, notebooks e especialmente smartphones, celulares, ela é a mesma tecnologia que até há algumas semanas antes de nós entrarmos no isolamento, ela vinha contribuindo para que as pessoas tendessem a se afastar, isso nas grandes, nas médias, nas pequenas cidades. É interessante observar que um dos assuntos mais solicitados para a gente na área da educação e emoção era por que vinha aumentando tanto o isolamento de crianças, adolescentes, jovens, né? Para não dizer que os adultos também. Por que vinha aumentando tanto no país inteiro questões como a automutilação, crianças se cortando? Por que cresceu
astronomicamente, perto de 840% nos últimos 2 anos, o volume de suicídio entre jovens numa faixa que vai ali de 14 até 16, perto de 17 anos, né? Então, quando a gente fala assim, tá, por que estava tudo acontecendo? Tirando, obviamente, alguns fatores mais pontuais, havia uma chave nessa história que nos assustava muito. O ser humano, ele vinha se isolando muito. O ser humano vinha se voltando muito para a sua própria história, e nessa hora eu gostaria que você pensasse aí nos alunos que você trabalha, pensasse também em você, na tua família. E o que é isolando, né? Isolando. Sabe, às vezes a conversa tá chata, eu ia lá para minha rede social, eu ia para minha série, no caso, às vezes, de um mais jovem, ia lá para um joguinho, eu ia para o meu canto, porque no meu canto eu sou rei, no meu canto eu comando. E os pais, sem perceber muito o processo que estava acontecendo, às vezes até se irritavam de falar, pô, o filho não vem aqui, eles não sentam junto, às vezes a gente adulto não senta junto, né? Mas é assim mesmo, né? É o tempo que nós estamos vivendo. Todo mundo está muito sem tempo e cada um tem o seu momento de lazer e individualidade. E nesse aspecto, e eu quero que a gente pense aí, talvez nos últimos 2, 3 anos, mas a história é um pouco mais longa, né? O ser humano foi, entre aspas, deixando de ser humano. O que quer dizer? Ele foi deixando de conviver em grupo. Talvez você fale, não, mas eu não, porque aqui em Estrela a gente reúne todo mundo e bate papo. Tá, você bate papo claramente falando de você, abrindo seus problemas, pedindo ajuda, tentando interferir na vida do outro, então tá ótimo, tá? Aí nós estamos batendo papo. Mas quando a gente batia papo, simplesmente falando de coisas soltas, mas nunca nos colocando dentro dos assuntos, a gente estava com medo, com receio, com insegurança nas relações, e por isso que essa atitude individualista vinha ocorrendo, a gente vinha se isolando. E quando eu falo deixando de ser humanos, olha que interessante, o ser humano ele tem uma série de características, mas 2 pontos são fundamentais. O primeiro, nós somos, desculpa a palavra bicho que eu vou usar, tá? Mas nós somos um bicho coletivo e nós somos um bicho transformador. Em outras palavras, nós não somos pessoas que estão armadas para ficar no canto vivendo sozinho e usufruindo daquilo que existe, daquilo que vem fácil. E a internet, que é fantástica em 1 milhão de fatores, ela vinha propiciando ao ser humano das mais diferentes faixas de idade e cada vez mais cedo a possibilidade de você simplesmente pegar, estou procurando meu celular aqui, ele nem está aqui, opa, né? A gente pegar, por exemplo, esse aparelhinho, olhar para ele e a partir dessa tela eu olhar o mundo, enxergar o mundo e não querer mais saber o que acontecia em volta. A partir daí eu começava a ficar dependente daquilo que veio pronto, acomodado naquilo que veio pronto. E por isso é que começa a surgir em todas as áreas, mas muito mais especialmente dentro da educação, um aumento grande do nível de desatenção, um aumento grande da falta de foco, né? Lógico que existe até fatores neurológicos em muitos desses dados, só que esses não aumentam, né? Esses vão se mantendo dentro de uma média. O que aconteceu? Começamos a ter muito estresse, e estresse é uma palavra que as pessoas se enganam muito, elas acham que estressado é aquele menininho que é mais tenso, briguento, nervoso, ou eu quando estou perturbado e discuto com a família toda, ou a gente até na sala dos professores que às vezes está irritado com o assunto que aconteceu ali, né? Isso é estressado. Não, isso é um sintoma de que eu não estou bem. Estresse é quando eu tenho tanta informação, que eu me perco dentro dela. Eu não consigo manter a lógica do meu raciocínio. Eu coloco alguma coisa para fazer, mas em seguida surge a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, tudo vai tomando conta de mim e eu perco o foco. Bom, vínhamos então nos isolando, vínhamos então ficando muito estressados. Algumas pessoas nessa hora pareciam que iam explodir, grita, xinga, ofende contra o outro, ou implodir, se fecha, fica quieto no canto, se isola e vai se arrebentando. E observa, nós não estamos aqui nesse mundo nem para explodir contra o mundo e muito menos para implodir contra nós mesmos. Nós estamos aqui como seres úteis e transformadores
para ir solucionando problemas, ou no mínimo, ir buscando soluções para os problemas e principalmente buscar essas soluções em parceria com as outras pessoas. Foi-se o tempo em que a gente dizia que aquele menino que estudasse, ele ia chegar em algum lugar. Porque hoje o que nós sabemos é que você precisa estudar, ter conhecimento, não parar de estudar, quer dizer, você vai ter sempre conhecimentos novos e numa mudança absurdamente grande, mas além de conhecer, eu preciso compartilhar, eu preciso trabalhar em equipe, eu preciso trabalhar em grupo, eu preciso saber ouvir, eu preciso saber falar. E eu fiquei muito feliz quando eu estava conversando com o Marcelo, alguns minutinhos antes da gente entrar no ar, né? E ele falava do trabalho que vocês estão fazendo aí em Estrela, de estar interagindo um pouco com essas crianças, com essas famílias, preocupados com essa interação social, porque é essa ferramenta da retomada da relação social que realmente é a coerência desses últimos anos e, com certeza, dos próximos anos. Não é eu ser fantástico em alguma coisa, por isso eu me basto, mas eu estar aberto a novas informações, aberto a novas pessoas, aberto a novas relações. E aí eu te pergunto, né, professor, coordenador, pensa um pouquinho em você. Você é aberto ao novo? Você é aberto ao novo espaço? Na semana passada, conversando com um amigo, que fazia tempo que a gente não se encontrava, ele me manda um recado no WhatsApp, fala: olha, Guilherme, estou trabalhando muito, estou fazendo um monte de coisa, eu estava me sentindo bem, mas de repente me bateu um vazio, uma sensação de impotência. Estou eu e minha esposa aqui em casa, mas eu não conseguia nada. Eu cheguei a ligar para um amigo psiquiatra para ver o que ele achava, até se eu precisaria de algum medicamento, né? E eu não sei o que foi aquilo. Passou uma semana, pronto, já me levantei novamente e eu falei: cara, sabe o que está acontecendo? A gente estava tão acostumado a andar num ritmo que o mundo ditava para a gente, que de uma hora para outra a gente está correndo o risco de ter um vácuo, né? Esse vazio interno. E esse vazio, ele pode nos sugar. O que é esse vácuo? É a hora que eu falo assim: cara, mas que vida é essa? Que vida é essa? O que vai acontecer comigo? Eu fazia planos, agora parece que eu não posso fazer plano, né? O professor Marcelo falava agora há pouco, tá? Por volta de 15 de julho, tudo correndo bem, a gente deve estar retomando a nossos trabalhos, retomando algumas rotinas, mas percebe, a frase é: tudo indica, provavelmente, né? E a gente está trabalhando na incerteza. E nós, muitas vezes, queremos ser Deus, né? A gente queria ter a certeza das coisas, a gente quer ter o controle das coisas, a gente quer fazer um plano e o plano está lá. A gente quer ter um projeto e o projeto está lá, mas, cara, é muito interessante pensar que mesmo antes de se falar em Covid-19 ou coisa parecida, nós não tínhamos nenhum controle sobre a vida, nós não tínhamos nenhum controle sobre os nossos projetos. Professor, quantas vezes você programou aquela aula super legal, bacana, e por algum motivo não saiu do jeito que você queria? Quantas vezes você programou uma conversa mais clara para ser discutida numa reunião e, de repente, ou não teve oportunidade, ou a reação dos colegas não foi aquela que você imaginava? Quantas vezes, né, as coisas saíram do nosso controle? Então, é fundamental entendermos, nós nunca, não é agora no período desse isolamento, nós nunca tivemos controle sobre a vida. A gente sempre teve a possibilidade de gerenciar alguns dos nossos passos, mas controle sobre a vida, não tínhamos, né? E como que a gente vivia? Ué, a gente vivia buscando, sonhando, indo atrás, mas muitas vezes sofrendo, perdendo e aprendendo, inclusive com os erros, tá? Eu não sou adepto daquela ideia, a gente só aprende na dor, não, a gente aprende na felicidade também, tá? Mas a gente tinha que aprender. A gente estava querendo fazer projetos e às vezes desistia. Faltava dinheiro, chovia no dia da festa que eu programei, algumas coisas saíam do controle, eu tinha programado de visitar fulano de tal, mas fiquei doente, o aluno estudou muito, mas na hora da prova deu um branco, né? Eu me preparei para uma reunião, na hora fiquei nervoso e gaguejei, a vida escapa da mão.
porque somos seres imperfeitos, que quando no coletivo interagindo, temos maior possibilidade de errar menos, né? Esse período que nós estamos vivendo de isolamento é um período que não tem como escapar, então a gente tem que aproveitar e aprender. Se eu pudesse optar, eu estaria fazendo outras coisas em outros lugares. Mas se esse é o lugar que eu estou, e usando uma frase antiga de um poeta que eu não sei quem é, eu tenho que dar flor onde eu estou plantado. E se eu estou nesse momento trabalhando de forma indireta com as pessoas, eu vou produzir o melhor possível. E se eu estou nesse momento cercado da minha família, independente se ela é grande, se ela é pequena, ou até se eu estou absolutamente sozinho, como muitas pessoas estão absolutamente sozinhas dentro da tua casa, é dessa forma que eu tenho que crescer, é dessa forma que eu tenho que desenvolver a minha vida. E aí a gente consegue estruturá-la da melhor forma possível, tá? 3 palavrinhas-chave para a gente: pensa em você, pensa nos seus filhos, pensa na tua família, pensa no grupo de professores que, se não está fisicamente ao teu lado, está cada um na sua tela aí, conversando com você. Palavrinha 1 que eu já falei: estresse. Estresse é excesso de informação, mas deixa ela de lado descansando. Vamos para outra palavrinha: ansiedade. Você já falou isso esses dias? Estou muito ansioso com isso, ansioso com aquilo. As crianças andam ansiosas. Quando você conversa com alguma mãe, né? Ansiedade não é uma doença. Ansiedade, ela vira doença. Daqui a pouco a gente fala disso. Ansiedade é uma característica muito interessante, muito bacana do ser humano. Nós somos os únicos seres que têm anseios, desejos, sonhos. Nós somos seres que vivem o que vem depois. E isso é a coisa mais legal, tá? Vamos pensar uma coisa simples. Hoje é dia 5, né? Tá, se teu dia hoje tá chato, ruim, com problemas, você está inclusive com dor no corpo, preocupado com algumas coisas, então tá tudo ruim, te incomodando, mas você sabe, ou tem quase a certeza, que tem um negócio muito bacana para acontecer segunda-feira, ou domingo, ou daqui a 10 dias, essa expectativa da coisa boa faz você suportar a dor de hoje. Por quê? Porque eu vivo mais aquilo que eu espero do que aquilo que está acontecendo no momento. O contrário é verdadeiro. Minha vida está um show, está maravilhosa, as pessoas estão me tratando bem, eu estou com tudo organizadinho, estou até gostando de assistir lá minhas coisinhas na Netflix e tudo mais, mas parece que terça-feira tem uma coisa ruim para acontecer, ou estou muito preocupado com o exame de sangue da minha mãe que vai sair na segunda-feira. Pronto. Eu já não consigo assistir o filme direito, eu vou comer, mas parece que a comida não desce bem, eu já estou enrolado. Nós vivemos aquilo que esperamos. Sabe o que estava acontecendo com os jovens? Eu sei que vocês trabalham aí até o Fundamental 2, mas eu vou dar um exemplo acima dele um pouquinho, né? Que é lá o pessoal do ensino médio. A gente sempre partia da ideia, o aluno do ensino médio, ele sonha, né? Em estudar, viajar, mudar de cidade, ter uma carreira ou trabalhar em tal coisa. Mas não é verdade, não. Grandiosa parte, com certeza, muito mais que 60% dos jovens, inclusive lá do último ano, em cursos preparatórios, eles já não sonhavam. Eles falavam, depois eu vejo. Eles morriam de medo do futuro, eles estavam prisioneiros da tela no presente, por isso deixando de ser humano. Então, o que é importante nessa hora? É mega importante que nós, com as nossas famílias e os pais das crianças que nós trabalhamos com suas famílias, que eles retomem o diálogo, retomem a prosa, que eles conversem em tom de voz que não assuste o outro, que eles aprendam a ouvir os seus próprios filhos. Aliás, que eles aprendam, em primeiro lugar, entre eles, em família, em adultos, entre casais, tá? Que eles voltem a dialogar. Cara, é muito triste quando a gente vê o Brasil inteiro passando por esse processo e, de repente, você fala, cara, aumentou o índice de violência doméstica nas casas. Quer dizer, as pessoas que moram juntos e que supostamente dizem que se amam ou se gostam, elas se tornam mais violentas porque elas não suportam viver naquele meio. Para falar a verdade, eu acho que elas não se suportam, né? Por quê? Porque elas não querem ouvir o outro. A gente tem visto as pessoas se debatendo, as pessoas de frente, e novamente algumas tentando se isolar,
se não nas suas telas, nas suas atividades. E isso tudo é muito perigoso. Isso tudo é muito sério. Como é que vai ser quando a gente voltar para a escola? Né? Aliás, eu nem gosto de usar a expressão voltar, porque eu não vejo a gente voltando, indo lá atrás, né? Na escola que a gente tinha, na rotina que a gente tinha. Eu acho que a gente vai para aquele prédio, né? Mas para que tipo de mundo? Cara, um mundo muito diferente. Um mundo em que a gente já percebeu que o conhecimento ele pode ser passado de várias formas. Um mundo em que, principalmente nos primeiros meses, enquanto a gente não tiver uma vacina, medicamentos adequados, o afeto vai ter que estar mais nas palavras do que no abraço, do que no toque de mão, né? Ontem um grande amigo meu veio aqui na minha casa trazer um carro que eu tinha mandado arrumar, que tinha dado um problema, né? De tanto ficar parado sem sair para lado nenhum, a bateria acabou arriando, precisou colocar uma bateria nova. E a primeira coisa, quando ele chegou, a gente se conhece há muitos anos, eu fui esticar a mão para ele, e eu mesmo falei, não, para, eu não posso dar a mão para ele, né? Você fala, mas isso é muito radical? Não, não é radical, é vida, é qualidade de vida, é a vida minha, a vida da minha família. Mas você acredita tanto nisso? Eu não quero saber se acredito ou não, só quero saber que tudo que eu puder fazer para preservar os que eu amo, no sentido físico, mas também no sentido emocional eu tenho que fazer. Volta para nossa casa, né? E aí eu tenho que olhar e falar, que bacana, né? Nós estamos em casa, nós temos que ter tempo de conversar. Vira lá para aquela família do aluno que você trabalha na escola de 7 anos, de 11 anos, tá? Vocês conversam aí um pouco. Ele fica lá só vendo televisão. Senta e vai ver televisão junto com ele. Tenta entrar na história dele. Eu tenho um filho que ele fica num joguinho, né? E aí, às vezes, o adulto fala assim, que jogo chato, como é que você aguenta isso aí? Para com esse jogo, baixa o som. Não, senta. Me explica aí como é que é esse joguinho. Deixa eu ver como é que funciona. Porque quando o adulto começa a querer se envolver sem crítica exagerada àquilo que está se envolvendo, o adulto começa a conhecer o filho, e o filho começa a conhecer esse pai e essa mãe. E essa troca é fundamental, porque quando eu tenho uma criança ou um adolescente que compreende as raízes da sua história, que compreende o pai, a mãe que tem, que compreende esse processo como um todo, eu tenho uma criança muito mais equilibrada, que quando for para a situação de grupo, a situação da nova escola, tá? Ele vai estar mais sereno, porque a raiz dele é mais forte, ele não tem tanto medo do mundo, ele vai se comunicar com muito mais facilidade. E o adulto também vai ter que ficar mais sereno, mais equilibrado, porque ele também vai compreender os processos. Antigamente a gente falava assim, para falar antigamente, eu tenho 60 anos, então dá para vocês terem uma ideia de que antigamente que eu estou me referindo, tá? E lembra, eu não esqueci das 3 palavrinhas que eu falei ali atrás, tá? Antigamente a gente falava, olha, você quer conhecer uma criança, conhece o pai, conhece a mãe, conhece a família que você vai saber como esse filho é. Tinha até uma frase que eu acho engraçada, porque perdeu um pouco de sentido, que é filho de peixe, peixinho é, né? Por que eu acho engraçado? Porque por mais que as famílias sejam extremamente importantes, no fundo, ninguém é dependente apenas da educação que vem de dentro de casa, porque nós temos um volume de informações que vem de fora gigantesco, e isso até para crianças pequenininhas, sabe? É diferente quando você sabia que na tua casa a educação era assim, e a do vizinho da direita, do vizinho da esquerda e a do teu primo eram educações semelhantes. Hoje não, hoje você vai em 5 casas da tua rua e você vai encontrar 5 famílias com posturas diferentes, valores diferentes, alguma coisa bate, coincide, mas muita coisa não bate. Você vai dar aula e na sua sala de aula você tem N religiões diferentes e valores diferentes, né? Então, para que os pais voltem a reconhecer os filhos, para que os filhos se sintam mais confortáveis com os pais e, consequentemente, os adultos, nós professores, e os filhos, os nossos alunos, mas também os nossos filhos, estejam mais confortáveis nesse mundo de altíssimas mudanças, e que já vinham acontecendo, altíssimas mudanças, é muito importante que a gente retome o exercício do diálogo, a gente retome o exercício de entender quem é o outro para aprender a conviver com esse outro. Isso não é ser bonzinho, isso é você estar aprendendo para se sentir fortalecido. E quem nos ajuda nesse tipo de pensamento é Aristóteles,
384 anos antes de Cristo, quando ele falava assim, ó, presta atenção, a função primeira do conhecimento é levar o homem a vencer os seus próprios medos. Ele está falando, olha, o mais importante de eu conhecer matemática, português, história, geografia, saber ler, escrever, conhecer questões de ética, o mais importante de eu entender quem é a pessoa que está do meu lado, quem é a pessoa que pensa diferente, é porque quanto mais eu entendo, quanto mais conhecimento eu tenho, menos medo eu tenho da vida. E se eu não tenho medo da vida, eu vivo mais tranquilo, eu vivo mais equilibrado, e o meu nível de paciência com as dificuldades que possam surgir, ele vai crescendo. Pessoas pacientes não são pessoas passivas. Pessoas pacientes são pessoas que têm ciência do que está acontecendo à sua volta. Vamos voltar para as 3 palavrinhas? Ansiedade, característica humana. Dentro de uma linguagem minha, presente de Deus. O ser humano sonha, tá? Mas por que a ansiedade virou doença? Inclusive, muita gente, acredito que inclusive aí em Estrela, toma medicamentos para ansiedade. Porque a nossa ansiedade, a partir especialmente do final da década de 50, ela começou a ser invadida pelo estresse, que é uma coisa que não existia antes, não existia nem a palavra, né? O que é o estresse que a gente comentou lá atrás? Excesso de informação. Excesso de informação, excesso de cobrança, excesso de coisas que eu não preciso, existem as que eu preciso também. Se falar, então é bom a gente parar de ver notícia? Não. Especialmente educadores, tem que ter notícias, tem que saber o que está acontecendo no mundo. Eu preciso aprender a filtrar as notícias. Eu acabei de ouvir um monte de notícia, verdadeira, inclusive, infelizmente, um monte de notícia falsa. E agora? Eu vou filtrar, eu vou analisar, vou ver o que eu pego na minha mão, porque isso aqui eu posso fazer algo, vou ver aquilo que eu posso conversar com algumas pessoas, quem sabe a gente pensa um caminho bacana, e vou ver qual é o pedaço que eu não posso fazer nada. E nesse pedaço que eu não posso fazer nada, aí simplesmente eu deixo de canto, eu preciso parar de sofrer com aquilo. Sabe quando você está tão preocupado com o avião que caiu lá no Oriente Médio que você esquece de ligar para a tua mãe que estava doente para saber se ela melhorou? Isso é estresse. Sabe quando a coordenação da escola pediu para você fazer um relatóriozinho, cara, desse tamanho assim, com algumas anotações de um aluno, e você fala, deixa aí que eu vou fazer, e aí você senta para fazer o relatóriozinho, mas você começa a dar uma olhadinha no WhatsApp, dá um pulinho no Instagram, vai ver o que aconteceu no Facebook, conversa com o fulano de tal, papai, daqui a pouco faz 2 horas, você olha para aquele relatóriozinho e fala, ai meu Deus, mas é impossível, eu estou tão cansado, estou tão estressado, ainda tem que fazer esse relatório, será que essa coordenadora não sabe que eu tenho um monte de coisa para fazer? Cara, era um relatóriozinho desse tamanho, é que você quis abraçar o mundo, né? E as crianças andam querendo abraçar o mundo, os adolescentes abraçar o mundo. Aí Deus falou assim, para, todo mundo isolado. Chance para a gente aprender, em primeiro lugar, quem a gente é. Chance para a gente aprender como é que a gente pode crescer, como é que a gente pode caminhar sozinho, mas caminhar acompanhado. Ter a hora em que eu decido e a hora que eu dependo do outro. Opa, então... Ansiedade tranquila, quando alimentada pelo estresse, ela sobe e vai virando uma doença. E aí ela precisa ser tratada, tá ok? E esse conjunto de coisas, invariavelmente, tem a grande chance de me levar a um quadro que a gente chama de depressão. E olha que doido, existe a depressão do ponto de vista neurológico. Sempre existiu, está lá, e ela atinge proporcionalmente a mesma população que atingia. Mas existe a depressão no aspecto puramente emocional. E essa, quando eu ainda era estudante de faculdade de psicologia, ela atendia, em média, uma pessoa para cada 11, dependendo da região do Brasil, até 15 mil pessoas. Uma a cada 11 ou 15 mil pessoas, na sua enorme maioria, homens acima de 50 anos. Hoje, a depressão já atinge uma pessoa a cada 11 pessoas, não faz distinção de homens e mulheres, não tem faixa etária. Aliás, uma das faixas mais fortes começa ali por volta dos 16 até os 36 anos, que deveria ser a fase dos sonhos. E o que é ser depressivo? Ah, tá sofrendo porque a mãe morreu, tá sofrendo porque não passou numa prova, tá sofrendo porque perdeu o emprego, tá sofrendo porque o casamento vai mal, ou tá sofrendo porque tá no isolamento dentro de casa? Não, isso tudo chama tristeza. Tristeza, eu tô triste porque, por exemplo, opa, acabou meu café, tá? Isso é tristeza.
O que é depressão? Sensação de inútil. Sensação de que eu sou uma ferramenta, mas eu não faço diferença na vida. Sensação de dependência. Eu acho que é melhor que os outros façam, vai que eu faço se alguém não gosta. Medo da crítica. Nós estamos tendo um grande momento. Não que ele seja bom, mas um grande momento para a gente refletir um pouquinho sobre que pessoa eu sou e que pessoa eu quero ser. O que eu estou precisando ajustar na linguagem de dentro de casa? O que eu estou precisando ajustar na minha linguagem com os meus colegas de trabalho, com a minha equipe de trabalho? O que eu estou precisando diminuir na minha mania de ser crítico, apontar defeito dos outros, mas nunca olhar para aquilo que eu poderia estar mudando, ou inclusive observar de semelhante entre os erros que eu aponto nos outros e os erros que eu tenho. Há uma necessidade de eu retomar para dar aula tendo motivos para isso. A gente fala muito de ter motivação, motivação para trabalhar, motivação até para cozinhar, motivação para ir numa festa, sabe? Motivação não é uma coisa que a gente dá de fora. Você não motiva o teu aluno quando você chega e fala algo legal para ele, né? Porque a motivação é um negócio que está dentro, está lá dentro do ser humano. Ela tem que ser despertada, entre aspas, ela tem que ser um pouco atormentada, né? E o que é, então, motivação? Eu tenho um motivo, eu quero aquilo, então vale a pena estudar. Eu quero aquilo, então vale a pena conversar com a pessoa com quem eu briguei outro dia e pedir desculpas. Eu desejo algo, mas lembra que eu falei? Estávamos ficando acomodados, estávamos deixando de ter desejos, e quem deixa de ter desejo acaba tendo uma dificuldade muito grande de ter a ação, motivação. Se eu não tiver um motivo, eu não tenho uma ação. Aqui na minha frente, ó, eu tenho um copo de água. O que me leva a tomar água? 2 motivos. Se eu tiver com sede, eu tenho meu motivo de, vamos chamar de sofrimento, ou sede está me atormentando, vou lá beber água, tá ok? E o outro motivo, eu odeio água, tá? Mas o médico falou, ó, você tá com uma pedra no rim aí, ó, você tá com um problema de saúde, ou você bebe água, ou você vai sofrer muito, você vai morrer, você tem que beber tanta água por dia. Aí eu tenho um motivo externo, né? O médico falou, você precisa de água, é o motivo. Não é o melhor. Qual seria o melhor motivo? Eu estou com sede, eu quero água, tá? Então eu vou atrás. Quais são os motivos que movem você? Quais são os motivos que movem, se você for casado, mora com alguém, que movem vocês enquanto dupla, casal? Que sonhos vocês têm? Quais são os motivos da família? Quais são os motivos do meu filho A, B, C? Eu estou olhando uma foto aqui da Bruna com 3 crianças lá na frente, então ela já tem um monte de possibilidades de pesquisa de motivos, tá ok? Quais são os motivos que fazem com que aquela mãe saia lá daquele lugar distante e traga a criança na escola? É só porque a lei diz que ela tem que levar a criança para a escola ou porque ela acredita que a escola é o local onde essa criança vai abrir portas lá na frente, né? Quais são os motivos? Voltando, ansiedade é de Deus, estresse é resultado do excesso de tecnologia, que nos joga informação, mas isso até aí tá bom, só que se a gente não filtrar, a gente fica poluído de informação, e essa poluição de informação faz com que a gente se sinta refém do mundo, e a partir daí começa a se sentir inútil e tende a deprimir. Lembra lá atrás? Nesse processo, às vezes eu vou explodir contra a vida, eu vou implodir contra eu mesmo. E isso, infelizmente, é o quadro que já vinha acontecendo. O isolamento, ele é fundamental que seja usado. Se fosse um dia e a gente levasse a sério, aprenderíamos muito. Tem sido muitos dias e ainda temos pela frente vários. O que nós estamos aprendendo? O que nós estamos buscando? E outra coisa, nós estamos reclamando ou nós estamos buscando soluções? De que forma? Mas eu estou reparando que eu estou falando pra caramba. Eu tinha conversado com o Marcelo, falei, Marcelo, a gente precisa trocar ideia, vamos bater papo para as pessoas não cansarem. E de repente eu fico com a sensação, eu devo estar cansando todo mundo aqui, porque eu estou jogando coisas para vocês, tá? Me conta, Marcelo, o que esse povo está falando aí? Vamos lá. Tá me ouvindo bem, professor? Excelente. Então tá, vamos lá. Na verdade, a gente tem aqui, estava muito interessante a sua fala, né? E os comentários estão girando em torno disso também. Mas eu queria fazer uma pergunta
que surgiu aí no chat e também chegou para a gente via página do Face, né? A Giovana falou da questão da educação infantil, até vou botar aqui acho que foi isso aí. Falou sobre a questão da educação infantil, do abraço, do beijo, do afeto, do toque. Evidentemente, isso faz parte de todo o processo educacional, mas com os alunos maiores, a gente pode explicar e eles vão entender, olha, a prof, nesse momento, a gente não pode se abraçar, nesse momento o carinho vai ser de outra forma e tal. Com as crianças da educação infantil, talvez isso não aconteça, né? E a Natália também nos mandou pelo Face essa indagação, assim, essa preocupação, muito mais que uma pergunta, que é como a gente vai receber, acolher, por exemplo, uma criança às 6h30 da manhã, chegando nesse frio aqui do Rio Grande do Sul, sem poder tocar ela, sem poder, enfim, demonstrar esse afeto como, entre aspas, normalmente a gente vinha fazendo. Então, a pergunta nesse sentido, assim, de que estratégias e que ferramentas a gente pode se utilizar nesse momento para garantir essa acolhida, para garantir esse afeto, esse carinho, esse abraço que é tão fundamental na educação. Tá, eu acho que é interessante observar que em alguns países do mundo as coisas já retomaram, né? Eu estou atendendo pessoas e, coincidentemente, eu estou atendendo algumas pessoas brasileiros, né, que estão fora do Brasil. Então, eu estou atendendo 3 pessoas na Alemanha, França, na Itália, né? E aí a gente começa a ver o que está acontecendo por lá. Uma das pessoas que eu atendo na Alemanha, ela tem 3 filhos, um na educação infantil, o outro no Fundamental 1, né? E quando as aulas voltaram, e muito interessante, voltou primeiro a educação infantil, depois é que eles foram ver o restante, isso em Berlim, tá? Ela disse que simplesmente grande parte das famílias, inclusive ela, resolveu não levar as crianças para a escola, para falar, deixa eu esperar para ver o que vai acontecer. E a preocupação dela não era simplesmente como é que a professora vai receber, como é que a professora vai tocar ou não tocar. Ela falou, tá, mas mesmo que a professora monte um esquema, né, para que isso dê certo, como é que eu faço para que uma criança não toque a outra? Para que uma criança que na brincadeira sai correndo, a outra não sai correndo atrás e abraça ela, ou até empurra. Como é que eu elimino, né, o toque físico se ele é absolutamente humano, né? Aliás, vamos além de humano, né? Eu aqui onde eu moro, eu tenho animais, né? Eu tenho vários cachorros, eu moro numa chácara, né? E vira e mexe eu vejo a mãe com a filhota, né? E elas fazem carinho entre elas, né? Então, quer dizer, não é só o ser humano, esse toque físico, ele realmente é fundamental. E lá na Alemanha, eles começaram, eu não posso falar se isso é todas as escolas, eu estou me referindo à escola que essa pessoa citou e que é pública, tá? Ela falou, não, lá o que eles estão fazendo é começar a orientar as mães das crianças pequenas a desenvolver outras formas de carinho, como se fosse preparando para o dia da volta, né? Então, a gente, meio que de longe, a gente brinca com as mãos, faz um joguinho, não existe um jogo certo, tá? E olha, esse aqui é o meu abraço, né? O meu abraço acontece desse jeito. Tô mandando um beijo, vamos fazer um beijo de longe para ver como funciona, tá? E aí, eles sendo levados a ver como comum, como natural esse processo e sendo orientados pelas famílias que foram orientadas até pelos próprios professores, a criar novas formas de, eu vou chamar de toque virtual, né? Quer dizer, um pouco longe, e falando, olha, a gente vai ficar assim, porque quem gosta do outro fica longe um pouquinho para educar o outro, você vai criando um novo modelo. Você vai falar, isso vai dar certo? Não, vai ter hora que vai dar errado. Por quê? Porque nós já temos todo um hábito, né? De anos e anos e anos, inclusive as crianças, desde que nasceram, eu gosto de você, então eu abraço, eu gosto, eu dou um beijo, eu passo a mão no cabelo, e aí a gente vai tendo um monte de coisas nesse sentido. Mas essa espécie de treinamento, né? Em que as famílias que estão com as crianças em casa, elas
criam brincadeiras de comunicação, isso aí vai facilitando o processo para que o retorno ali ocorra. Eu não sei como é que vocês estão pensando aí em Estrela, Marcelo, se quando a coisa for voltar, se de repente os alunos vão voltar todos, porque eu tenho visto alguns locais que estão falando de volta um grupo de alunos na segunda, na terça, um outro na quarta e na quinta, para ter menos alunos na sala. Eu já ouvi um comentário, se não me engano, do Espírito Santo, da rede, que está falando em voltar, e aí eu achei até meio exagerado, 20% de aluno por dia, então na segunda tem 20%, na terça tem 20%, quer dizer, as pessoas estão trabalhando com 1000 hipóteses, as escolas que têm poder aquisitivo alto e tecnologia estão falando em 50% na sala e 50% em casa, assistindo a mesma aula online, mas a gente conversou antes aqui, você falava de quanta gente que nem tem acesso, né, à internet, nem tem acesso por equipamento, coisa assim. Mas essa volta, ela precisa ser trabalhada, eu acredito que muito nessa orientação das famílias para que a gente bole algumas brincadeiras. Os professores devem estar lembrados, vocês devem ter recebido aí via redes sociais, alguns videozinhos, eu acho que do ano passado, de alguns professores, isso em vários lugares do mundo, né, inclusive no Brasil, que na hora de receber os alunos na entrada da sala, eles criavam brincadeirinhas, e cada aluno tinha uma brincadeira personalizada, né? Então, tinha um que no lugar de cumprimentar o professor com a mão, ele batia no peito, levantava os 2 braços, o professor batia no peito, levantava, aí o outro rodava 2, 3 vezes, aí o outro dava um pulinho no chão, aí o outro fazia uma dancinha e tudo mais. Esse tipo de coisa que ali era lúdico e que criava uma relação, ou pelo menos facilitava uma relação um pouco mais empática, né, entre o educador e o aluno, tá? Me parece que é uma ferramentinha, porque a gente está criando a brincadeira e o prazer da brincadeira, e a coisa anda. Vocês lembram daquela brincadeira antiga, né? Acredito que no Rio Grande do Sul usava a mesma expressão, que é aquela coisa da vaca amarela, né? Em que a gente fazia a brincadeira e todo mundo tinha que ficar em silêncio, né? É como se a gente falava, vamos fazer uma brincadeira e ninguém pode tocar em ninguém. Opa, e aí lá no final da aula ninguém tocou em ninguém, então a gente vai fazer um desenho especial, então a gente vai cuidar disso. Por quê? Porque nós estamos aqui para ficar mais com saúde, para não ter bichinho, e aí por causa disso não levar o bichinho lá para casa, para a vovó, para a mamãe e tudo mais. Então nós temos que transformar num conto, né, de fadas, apesar da gente achar que não é de fadas no momento, mas é um conto daquilo que a gente vai poder transformar. E lembrando, nós estamos caminhando, nós, mundo, nós estamos caminhando para localizar vacinas, nós estamos caminhando para ter esses processos sendo resolvidos, né? E eles serão resolvidos lá na frente. Um outro dado que não faz parte da pergunta, mas eu acho interessante, a gente tem observado muita escola particular em que simplesmente alunos do ensino infantil não vão, os pais decretaram que não voltam, porque os pais têm uma ideia muito errada de que a educação infantil depois a gente resolve. Ao ano que vem ele começa de novo, inclusive eu tenho acompanhado escolas que têm fechado, né? Fechado. Conversei com uma grande amiga lá do interior de Goiás, ela tem uma escola gigantesca, 1.200, 1.300 alunos, mas no infantil dela, ela tinha 280 e poucos, ela está com 170 alunos, o resto tirou, porque disse, não, educação infantil depois a gente vê, não é tão importante. Cara, educação infantil é cada vez mais importante, especialmente nesse mundo de gente isolada, né? De gente isolada, de famílias pequenininhas, que não tem aquele bando de irmão, né? Todo mundo junto ali, aprendendo um com os outros, né? Então, a educação infantil, ela é fundamental, isso tem que ser alertado para essas famílias, porque às vezes elas entram nessa onda de, depois a gente vê, vamos cuidar do mais velho agora, né? Porque o mais velho consegue se controlar. Então, nós precisamos valorizar muito essa questão do infantil, das séries iniciais do Fundamental 1, tá? E a gente precisa, no bom sentido, usufruir da família, falar, mãe, pai, tia, você que está aí com a criança, tá? Vamos criar um joguinho junto, vamos criar uma forma de comunicação, vamos criar um abraço à distância, né? E a partir daí, eu acho que a coisa pode ser um facilitador. Agora, eu garanto, eu não estou dando o remédio para o problema. Eu estou sugerindo ideias porque elas são necessárias, elas terão que ser
treinadas, elas terão, desculpa a palavra treinamento, que parece coisa de bicho, né? Mas elas terão que ser levadas a experimentar esse novo contato. Do mesmo jeito, como tem muita gente aí fazendo aniversário e aí liga lá a tela de um aplicativo e entra um monte de gente na tela, oh, parabéns, não sei o quê, e dá risada, não sei o quê. Você fala, mas não é igual ao aniversário. Sim, mas às vezes o aniversariante fica tão feliz de saber que tem gente que lembrou dele e entrou pela tela para falar alguma coisa, que já valeu a pena. Ah, mas criança pequena é diferente. É diferente, por isso a gente tem que ir bolando as melhores alternativas. O lúdico sempre será o melhor, a utilização da metáfora sempre será o melhor. Eu acho que nessa hora os contadores de histórias passam a ser fundamentais, porque uma história bem contada é capaz de fazer uma criança entender que ela foi abraçada sem ter sido tocada fisicamente. Muito bem. Acho que atendeu assim a demanda, a pergunta, né? E até foi além. E a gente está vivendo um momento, Guilherme, assim, já falar sobre isso, de muita incerteza, né? Acho a questão de nós tínhamos sempre uma sensação de controle, né? Que a nossa vida estava organizada e que nós controlávamos a nossa vida. Talvez pelo fato de a gente organizar a agenda do dia, a gente achava que tinha o controle sobre a vida, né? Saber que tal horário eu vou fazer isso, que tal horário eu vou fazer aquele outro, ou seja, que essa decisão e que esse controle estava nas nossas mãos, assim, né? Sim. E a gente está passando por um momento de muita incerteza, né? Falaste aqui no retorno das atividades, aqui também, saiu inclusive no Diário Oficial hoje, do Estado, protocolo que o Estado criou para retorno junto com as demais redes, né? A gente não sabe como vai voltar, existem 4 cenários, né? Mostra mais uma vez a incerteza, né? Existe o cenário de retorno pela educação infantil, que falou, por exemplo, foi em alguns casos países europeus. Outro cenário que retorna pelos adultos, ensino médio, enfim, que tem uma autonomia maior e que vão saber respeitar esse protocolo, porque as crianças não o farão, por exemplo. A gente não tem como garantir que a criança vai ficar o tempo todo usando máscara, como fala o protocolo. A gente não tem como garantir que uma criança vai trocar a máscara com a outra, porque vai achar bonitinho o bichinho. Né? Enfim, a gente não tem este controle. Ou seja, é um momento de incerteza, além, evidentemente, também já falar sobre todos esses impactos dessas notícias que a gente está lendo, né? E ouvindo. Eu aqui tomei uma medida de... Eu não assisto mais o jornal na TV, eu leio o jornal, onde eu posso selecionar aquilo que eu estou vendo, porque na TV eu sou bombardeado. Assim, exato. E também tenho me evitado ler esses materiais que a gente recebe via WhatsApp, a não ser aquilo que seja de fato fidedigno, né? Enfim, por exemplo, recebi nessa semana uma manifestação sobre a questão do uso de máscaras, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Pediatria. Bom, isso nós vamos ler porque são pessoas orientando nesse processo. Então, tem feito uma seleção, na verdade, né? Para tentar... Porque eu cheguei no início a ter... Eu disse, bom, acho que eu estou com Covid, porque eu tinha todos os sintomas, porque psicologicamente eu estava com aquele negócio. Eu disse, não, peraí, eu tenho que me organizar, né? Mas... evidentemente, isso as crianças também estão vivendo como a gente está vivendo, né? Sim. E isso certamente vão ter reflexos na aprendizagem dos alunos. Estão tendo neste momento e vai ter no futuro, né? Sim. Então, assim, a pergunta também é nesse sentido bem prática, assim, de estratégias, de formas, de como a gente pode... A gente não tem como evitar isso. Então, a pergunta é de como conviver com isso para que isso não nos traga, minimizando prejuízos ou impactos negativos ou evitando esses impactos. Bom, eu acho que você usou uma expressão aí que é extremamente necessária. Nós não temos como eliminar isso. Nós temos que conviver, e aprender a conviver é você respeitar, em primeiro lugar, o teu limite e respeitar o limite das outras pessoas. Nós estamos tensos e ansiosos, os que estão à nossa volta estão tensos e ansiosos. Nós estamos com incerteza e todo mundo, inclusive aqueles que falam, não, eu sei que vai ser assim. Não sabe. Ninguém tem condição de ter respostas quer negativas ou positivas
tanto sobre o que está acontecendo agora e muito especialmente com relação ao que deve acontecer. Agora há pouquinho eu fiz uma citação de algo da Alemanha, mas não é porque em outro país está funcionando X é que vai funcionar aqui, né? Nós temos uma questão cultural diferente. O povo alemão, por exemplo, é um povo que não é de tanto abraço, né? Não é de tanto beijo e tudo mais, então isso muda, né? Eu fico pensando aqui o pessoal da Bahia, que é um lugar que vira e mexe, eu estou indo por lá, que quando você chega, você dava um beijo no rosto e a pessoa ficava brava, porque aquilo era falta de educação, você tinha que dar 3, quer dizer, o carinho lá tem que ser extrapolado, né? Você não pode simplesmente fazer do seu jeito. Então, há questões culturais, há questões aí que pegam muito forte para a gente. Agora, o que eu tenho que compreender? Eu não tenho controle sobre a minha própria pessoa integralmente, o meu controle é pequeno. Então, eu preciso conhecer muito quem eu sou e poder entender que quando eu não estou fazendo tudo o que eu queria, conversando assim, assado, fisicamente me aproximando, colocando opinião, eu não estou me negando, eu não estou desenvolvendo, no meu caso, um outro Guilherme. Esse Guilherme que eu estou sendo é falso. Não, eu estou sendo aquilo que é possível para esse momento. Eu estou vivendo uma nova experiência, eu estou navegando dentro da minha própria pessoa e, a partir daí, fortalecendo a minha pessoa e, consequentemente, os que estão à minha volta. Gente, presta atenção, por acaso essa é uma conversa com professores, mas se eu estivesse conversando com um grupo de advogados, empresários ou pessoal da limpeza de uma empresa, eu falaria a mesma coisa. Você quer que a coisa ande bem em volta? Em primeiro lugar, cuida de você. Eu aprendi com um bombeiro que primeiro você põe a roupa antifogo, depois você entra no incêndio para salvar as vidas. Se você quiser salvar todo mundo e entrar correndo, você morre junto com os outros, porque você não se protegeu. E o que é uma proteção? É eu tomar consciência de não por medo, mas por coerência, eu vou administrar primeiro os meus pensamentos. Devo, não devo? Vamos refletir com calma, trocar ideias com alguém, tá? E aí eu vou partir para a minha determinada atitude. A condição da educação, nesse momento, ela é, sem dúvida, a mais complexa de todos. Na minha visão pessoal, ela vai ser a última porta a ser aberta de tudo, porque dá para você abrir um cabeleireiro e entrar uma pessoa de cada vez. É possível você ter um banco, esticar os horários do banco e falar, olha, quem tem mais de tal idade vai no banco tal hora, quem tem outra idade vai no outro. É possível ter alguém lá desinfetando o caixa eletrônico o tempo inteiro para não correr risco. É possível. Escola não. Porque, lembra, até baseado nos 10 pilares da BNCC, né? A escola não é um lugar que a gente só aprende, porque senão seria melhor a gente desenvolver tecnologia e mandar a internet para quem não tem, e todo mundo ficar dentro de casa só tendo aula online, né? Não, a escola é um lugar de convivência. E a escola sendo lugar de convivência, os adultos que estão envolvidos nisso precisam, em primeiro lugar, estar de bem com eles mesmos e precisam estar conversando entre eles, né? Durante esse nosso bate-papo aqui, eu não estou acompanhando o chat de vocês, né? Eu só recebi algumas coisinhas na tela, mas provavelmente vocês estão mandando informações a respeito da nossa fala. É muito importante, professor, que vocês conversem entre vocês, não simplesmente para falar, como é que nós vamos fazer isso? Como é que a gente vai resolver aquela matéria? Como é que vai ser? Não, não é só isso, não. Conversem no sentido de como é que você está, né? Você está bem? Aquela preocupação que você estava outro dia com o teu filho, como é que... Mostre aos outros que esse carinho através do virtual, quer seja digitado, quer seja visual, quer seja falado, que esse carinho é que preenche mais as pessoas e nos mantém unidos. E aí a gente consegue ficar mais fortalecido e acredito que aí sim nos aproximar melhor dessa futura condição para essa nova escola que vem aí, que é uma escola em que o afeto vai ter que continuar, mas por outras vias, pelo menos por um bom tempo, e nós vamos conseguir com isso poder repensar a humanidade. Olha, a coisa mais importante é que a gente não saia desse período de isolamento simplesmente falando mal dele, mas que a gente saia desse período de isolamento até podendo falar, olha, teve um negócio lá que foi difícil, teve um negócio que foi chato, não sei o que, mas
eu aprendi isso, aprendi aquilo e preciso pôr em prática no mundo, em tese, sem isolamento. Mas lembra, um mundo sem isolamento que o povo se isolava, né? Se isolava, ficava cada um no seu canto. Eu não sei se eu consegui caminhar totalmente dentro do que você colocou, Marcelo, ou se eu extrapolei um pouquinho aqui. Aliás, eu sou de falar muito, então você sabe que eu vou extrapolando. Se você não me cortar, não dá. Não, mas está ótimo ouvir, os comentários são positivos e falar demais eu acho que é uma característica de professor, viu, Guilherme? Todos nós. Tá, eu okay. Quero aproveitar aqui de novo, mandar quem é que fez toda a interlocução conosco e a Editora Moderna, da Dani, ela até botou mensagem aí há pouco. Agradecer, Dani, pelo teu trabalho aí e por ter nos proporcionado nessa interlocução com a Editora Moderna, poder estar ouvindo o Guilherme nessa conversa de manhã. A gente já está em 1 hora aí. O Paulo tem me passado aqui algumas perguntas, porque eu também não tenho conseguido acompanhar tudo do chat, né? Tá, okay. Então, mas assim, muitas perguntas giram em torno que a gente já falou aqui da educação infantil, né? Que é a base, que é o alicerce de toda a caminhada, de todo esse aprendizado, né? Mas Sim. As pessoas angustiadas com a volta, de como se cuidar, de como se proteger, de como proteger a si, proteger ao outro, né? Sim. Então, do grande desafio que vai ser na educação infantil, né? Então, olha, só colocar um dado. Eu não me protejo quando eu saio correndo. Exato. Tá? Eu me protejo quando eu, dialogando com o outro, eu estabeleço a nossa distância de afeto. Né? Exato. E às vezes eu falo, não, eu vou para trás. Não, peraí, você cria medo, pânico, insegurança. Não, vamos aprender a trabalhar com uma determinada distância e, se Deus quiser, essa distância depois a gente vai diminuindo outra vez e a gente vai ser muito feliz podendo abraçar pessoas. Deixa eu também fazer só um comentáriozinho, quando a gente se refere a alunos lá do final do Fundamental 2, e aí eu acabo esticando, né, para o ensino médio, até para a faculdade, né? Você falou assim, não, porque os mais velhos, eles sabem manter distância. Eu não sei se eles sabem. Eu não sei se eles sabem. Porque, até tirando a conotação sexual da história, né? Eles querem abraçar, beijar, querem andar pendurado no pescoço do outro, eles querem estar junto o tempo inteiro, eles querem conversar de pertinho, até quer falar coisa no ouvido da outra pessoa, porque não pode falar para todo mundo, né? Então, é complexo também. Eles podem até ter uma facilidade da compreensão do fato e até da compreensão científica do fato, né? Mas daí a falar que a menina que tá afim daquele carinha lá, ela não vai querer ficar com ele, olha, vai ser difícil, vai ser extremamente difícil a gente pensar a respeito disso, né? É verdade. Isso tudo faz parte do dia a dia da escola, né? Essa é a realidade da escola. Então, a realidade da escola não são só os alunos sentados um atrás do outro, Exato. assim, doutrinados, né? A realidade da escola, a vida na escola, como ela acontece, ela é muito mais complexa do que isso. E como a gente vai fazer isso tudo nesse retorno? Isso também é uma discussão que a gente tem tido aqui, inclusive a nível de Estado, como quando eu participo da Undime, para a montagem desse protocolo. Como vão ser esses espaços de convivência, vamos chamar assim? Porque uma coisa é na sala de aula, onde é que pode ter aquele, entre aspas, eu não quero ter uma conotação negativa, mas uma rigidez, um controle maior. Agora, no hora do intervalo, no pátio, no chegar da escola, quando acontece exatamente isso que você estava falando, né? Desse contato, do abraçar, do cochichar, enfim, né? Os alunos já maiores vão lá começar com os namoricos, aí vão falar e etc. Como vai acontecer isso? Como essa vida, que é a vida real, acontece, né? Vamos pegar um exemplo muito simples. Como é que nós vamos trabalhar, ou já estamos trabalhando, com a vontade de visitar a avó? A gente vai lá visitar a avó da gente, tá bom, como é que tá sendo? Ah, não, mas com a avó não tem perigo. Claro que tem perigo, ela corre mais risco que a gente, né? Tá ok? Então, pera um pouquinho, a gente está conseguindo manter a distância do abraço, do beijo da pessoa que a gente ama e que, por acaso, não está na mesma casa que a gente, né? Como é que a gente está recebendo o amigo da gente que precisou passar lá para entregar um objeto e tudo mais, sabe? Tá difícil nisso para nós
que somos chamados de adultos, que deveríamos ter equilíbrio emocional, e equilíbrio, inclusive, filosófico, né? Somos educadores, a gente pensa sobre tudo, mas a gente não se segura, é muito complicado. Agora, vamos aprendendo. E o que eu acho mais bacana da oportunidade que as pessoas estão tendo de conversar através de situações como lives e tudo mais, é que as pessoas percebam, né, que todos estamos pensando juntos. Esse é muito legal. Eu tive uma conversa na segunda-feira agora com um sistema que trabalha com redes de escolas de inglês, né? E a pessoa que foi me apresentar falou, não, eu queria apresentar o Guilherme Davoli, psicólogo, especialista nessa questão. Eu falei, como especialista? Eu nunca fiquei isolado na vida, eu nunca estudei isolamento. Você acha que existe especialista? Eu sou absolutamente uma vítima. Então, nesse aspecto, eu estou conversando com pessoas, conhecendo pessoas, mas aprendendo com as pessoas. Ninguém está ensinando nada para ninguém, ninguém é bom em nada nesse momento. Eu gostaria até de fazer uma rápida citação bíblica aqui, que eu acho que é algo que a gente tem que pensar, né? Quando a gente pega o livro de Gênesis, e se por acaso alguém aí falar, tá, eu não gosto que misture religião, por favor, entenda como um livro, tá? Um livro qualquer, tá? O livro de Gênesis, ele fala que Deus colocou na terra o paraíso todo e colocou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança e disse a eles apenas uma regra: faz o que quiser aqui, se diverte à vontade, só não coma a fruta da árvore do centro do jardim, que mais tarde criaram essa lenda de maçã, confundiram sexo, um monte de coisa, mas no fundo é tudo muito mais simples. A serpente vem e ela coloca ali, se não me engano, no capítulo 5, ela coloca que aquele é o fruto do conhecimento. E Adão e Eva, que somos nós, a humanidade, na hora que fala, cara, esse é o fruto do conhecimento. Se a gente comer o conhecimento, a gente vai ser Deus. A gente vai saber tudo, vai ter controle sobre tudo, e a gente não vai viver à mercê de alguma coisa que a gente não controla. Eles quiseram saber tudo e ser donos da vida. Por isso foram expulsos de viver em paz. Foram expulsos de viver no paraíso. Nós não vivemos em paz porque queremos ser donos da vida. Nós não vivemos em paz porque queremos controlar os outros. E não dá. A gente tem que compreender que a gente consegue resolver um X de problema, a gente, com a ajuda dos outros, resolve um segundo X de problema e o resto não tem jeito. Você começou, Marcelo, a nossa conversa falando que tá chovendo aqui, tá frio e tudo mais. Eu estou em Ribeirão Preto, que é uma cidade muito quente normalmente, e que hoje está fria. Eu estou em Ribeirão Preto, que é uma cidade que a previsão não era de chuva, mas está nublado. Eu não sei se a nossa conversa começou a trazer a nuvem para cá, mas está meio nublado por aqui também. Cara, eu não tenho controle, né? Sobre se vai fazer frio, vai chover ou não vai chover, eu não tenho controle, né? Eu estou aqui nessa minha sala aqui no canto de casa e eu tô com uma vontade, depois que acabar, de tomar um cafezinho, mas não sei se tem. Eu preciso descobrir depois. Não temos controle. E saber que nós somos imperfeitos e sem controle da vida é que nos obriga, no bom sentido da palavra, a nos unir a outras pessoas, trocar ideias e compreender que o novo, quando saímos do isolamento, ele sempre existiu. A gente sempre não tinha certeza nenhuma sobre amanhã. A gente nunca conseguiu ter certeza de como seria segunda-feira, mas a gente ia para lá e dava um jeito. É mais ou menos assim que a coisa vai ser. Não vai ser fácil, mas eu acho que nós, depois de algum tempo, talvez depois de 1 ano, 2, a gente olha para trás e a gente até se divirta com a ideia de falar, cara, quanta coisa que aconteceu, quanta coisa que, apesar de ter sido difícil, a gente aprendeu. E, se possível, eu gostaria que você virasse para trás e falasse, cara, como hoje eu sou melhor do que eu era antes. Verdade. Bom, a gente já está aí com 1h10 praticamente. Explodimos. Muitos comentários, muitos questionamentos também ainda, assim, de muitas falas seriam importantes, mas em virtude do horário e te agradecendo, eu vou pedir, Guilherme, que tu faça então a tua reflexão final aí, o teu encerramento, para a gente poder ir encaminhando nosso Diálogos em Rede de hoje, que coincidentemente, né, tu falaste aí que o diálogo é a base para superar, para a gente suportar, e o nosso debate aqui ele é sempre chamado Diálogos em Rede, né? Então, acho que sem querer acertamos então no nome.
Não, você não tem a dúvida. O nome, além de ser muito acertado, ele é muito bonito. Então, ele tem até esteticamente um peso que eu acho que é bem legal. Bom, eu queria agradecer a possibilidade, agradecer a Moderna de ter me dado essa chance de estar te conhecendo, Marcelo, e poder trocar ideias aí com o pessoal da tua cidade, o pessoal do Sul. Faz tempo que eu não vou para o Rio Grande do Sul. Eu tinha, esse ano, 4 eventos programados aí para Caxias, eu tinha um outro para Rio Grande, tá? Mas já está tudo suspenso. Aliás, eu já tive perto de 58 eventos desse ano suspensos, né? Em vários lugares que a gente está, mas estamos aí entrando online. Mas eu queria deixar para as pessoas alguns contatozinhos, tá? Inclusive algumas perguntas, lá não vou dizer que eu vou responder rapidinho, porque não dá, tá? Mas se você entrar lá no meu site, que é meu nome, www.guilhermedavori.com.br, tem um local para mandar perguntas. Se você quiser enviar, eu não respondo imediatamente, que eu estou com muito serviço, mas eu faço questão de estar respondendo para as pessoas, tá? Lá no site você pode se cadastrar e receber alguns textos, eu escrevo para algumas revistas, tá? Não é só sobre educação, a gente discute sobre relacionamento interpessoal. Opa, obrigado, já colocaram o meu site aí. Quem quiser me seguir lá no Instagram, @Projeto Temas Oficial. @Projeto Temas Oficial, também acaba conhecendo algum material. Se você puder dar um pulinho lá no meu canal do YouTube, eu estou precisando atingir meus 1.000 seguidores, estamos quase chegando nele. Próprio lá no YouTube, Guilherme Davoli, e lá deve ter hoje por volta de uns 90 vídeos, inclusive essa live, se vocês me disponibilizarem, depois ela vai ser editada e vai lá para o pacote também de outros vídeos disponibilizados. E para quem prefere Facebook, aí tem dois. Tem Guilherme Davoli, psicólogo, e tem o Projeto Temas. Projeto Temas, gente, é um projeto que eu desenvolvo com o Guga Restino, que monta pequenos vídeos de mais ou menos 8 minutos, 7 minutos, voltado para a educação, voltado para professores, né? E o nosso objetivo futuro, a plataforma não está lançada ainda, que a gente possa também estar trabalhando com orientação de pais. Ali no Face você vai encontrar pelo menos 14 vídeos desse tempinho aí de 8 minutos, falando sobre TDAH, falando sobre bullying, então tem uma série de assuntos, sempre curtinho, pode usar em HTPC, pode usar no que quiser, está disponibilizado. Vai encontrar algumas lives, ontem mesmo nós tivemos uma live sobre a convivência em casa, está lá, vai ser reeditado, mas está lá disponível no Facebook, tá? E devo estar lançando um curso nas próximas semanas, um curso online, que chama Disciplina Consciente Interativa, deve ser um curso de 6 aulas, em que a gente vai falar sobre o relacionamento de todo mundo em cima. Deixa eu só corrigir um pouquinho aí, ó, o Facebook não é Guilherme Davoli Oficial, é Guilherme Davoli Psicólogo, o que é colocado. Vamos corrigir. Então, esses contatos, por lá você conversa comigo, e também lá no meu nossa, misturei tudo agora, hein? No meu site, né? Se alguém quiser entrar, vai ver que tem um botãozinho do WhatsApp que fica andando no site. Se tiver alguma coisa mais específica, clicando ali, você cai direto no WhatsApp e a gente pode até trocar uma ideia e conversar. O bom, gente, é o tal do diálogo em rede. Então, vamos esticar a rede, e a gente estica a rede para todo lugar. Agradecer de coração a oportunidade, tá? E fico à disposição de vocês. Quem sabe a gente volta a conversar qualquer dia, e quem sabe um dia eu vou passear em Estrela, e aí eu tomo chimarrão, que eu aprendi a gostar, né? E fico aí com vocês também, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus todos. Obrigado, Guilherme. Eu preciso aqui mais uma vez mencionar e agradecer a Editora Moderna, né? O contato foi feito com a Daniele, que é a pessoa que nos atende aqui no Rio Grande do Sul, e então, muito obrigado, assim, foi muito bom, né? Acho que vocês entenderam exatamente o que a gente desejava aqui, e nos enviaram aí uma pessoa que pôde exatamente tocar nos assuntos que a gente perfeitamente tem trabalhado aqui. Então, te agradeço, Guilherme, agradeço a Editora Moderna, a toda a turma, a Damires, né? Enfim, a Rose, que esteve nos acompanhando, a Dani também, e evidentemente ao Guilherme pelas palavras.
Agradeço a todos vocês que permaneceram conosco aí nessa 1h20, 1h15, que agora estamos aí conversando, né? Dizer que na semana que vem a gente vai ter, sim, mais um momento do Diálogos em Rede, né? Já temos agendado a professora Jane, que vai trabalhar conosco na semana que vem, que vai ser basicamente aí quase que uma continuação da conversa que nós tivemos com a professora Regina Chudo, já que ambas trabalham junto num projeto, e na semana que vem, então, já agendamos com a professora Jane esse nosso bate-papo, no mesmo horário, onde todos, evidentemente, estão convidados a permanecer conosco na semana que vem. Um abraço a todos, um excelente final de semana, e que a gente possa reunir forças. O Guilherme falou aqui de saudade de mãe, né? Eu estou morrendo de saudade da minha mãe. Faz bastante tempo que não vejo, até me emocionei quando falou. Apesar de ela estar aqui essa semana, voltou da praia, do litoral, mas a gente tem evitado assim esse contato nesse período, principalmente em respeito a eles, né? E sim, eu sempre isso seria tema já para uma outra conversa. Eu sempre fico pensando no tempo, entre aspas, de convivência com netos e com família que os avós estão perdendo, entre aspas, aí, né, nesse período. Eu acho que seria um momento de reflexão também para o futuro aí. Mas um grande abraço a todos e que a gente possa ter um final de semana abençoado.